Cadastro de lançamentos bancários. Lançamentos bancários servirão para a movimentação de diversos tipos. Por exemplo, acesse Movimentação, Lançamentos Bancários, Cadastra. Você poderá definir o banco e, em seguida, se o tipo de lançamento é de contas a receber, contas a pagar ou outros lançamentos. Vou definir contas a receber e clicar no botão Vários documentos. Em seguida, peço para visualizar quais são os documentos que estão disponíveis para serem baixados. Defino quais são os documentos e, ao invés de dar baixa um a um dos documentos, eu faço um grupo de documentos para dar baixa num único lançamento. Escolho qual que é o histórico, entrada de numerário. O sistema trouxe R$600, que é o total dos documentos. Se houver cheque ou outras informações, você fará nesse momento. Movimentos das contas só será registrado depois que você salvar o documento. Vou salvar. Em seguida, vou acessá-lo novamente. Movimentação, lançamentos bancários. E vou editar o documento que eu acabei de movimentar e foi gerada a movimentação bancária para ele. O mesmo acontece para o contas a pagar. Vou acessar Movimentação, Lançamentos Bancários, Cadastra. Vou definir o banco que eu utilizarei para pagamento das contas e vou definir que contas a pagar. Clicar em vários documentos e pedir a visualização dos documentos. O sistema apresenta uma mensagem de que não há movimentação em aberta ou autorizada, pois eu controlo a autorização de pagamento. Desta forma, eu vou acessar primeiro o menu Movimentação, Autorização de Pagamento, Manutenção. Vou definir os documentos que eu vou baixar e vou fazer a autorização do pagamento do primeiro e do segundo documento. Agora sim, se eu vier em vários documentos, o sistema vai me permitir que eu dê baixa nesses dois documentos que eu autorizei o pagamento. Defino os dois e dessa forma eu consigo dar baixa em vários documentos de uma vez só, e não um a um como é feito em movimentação, contas a receber e contas a pagar. Defino o histórico, como é um contas a pagar, é uma saída de numerário. O sistema já trouxe a informação da soma dos dois documentos e eu salvo. Antes de salvar, vou acessar a aba Movimentação das Contas. Ainda não existe a movimentação, pois ela é criada só depois que o lançamento bancário é salvo. Vou salvar. E agora vou acessar Movimentação, Lançamentos Bancários e vou fazer a edição do mesmo e foi criada a movimentação das contas. Esses lançamentos bancários servirão também para fazer transferência de dinheiro entre contas ou retirada de dinheiro. Acesso Movimentação, Lançamentos Bancários, Cadastra e defino outros lançamentos. Vou definir o banco. Como é outros documentos, ele não permite que eu defina nenhum contas a receber nem contas a pagar. Venho no histórico e defino que eu vou fazer um recebimento de adiantamento de cliente. Quando eu faço essa definição, o sistema abre na parte superior da tela uma nova aba para lançamento do adiantamento de cliente. Então eu vou falar qual é o cliente que me deu o adiantamento. Então vou definir que o adiantamento foi de R$1.000. Como eu trabalho com desdobramento, eu vou definir o centro de custo e a receita. Não vou ratear, vai ser um total de R$1.000. E aqui eu vou definir quem foi o cliente que me deu o adiantamento de cliente. Vou salvar. Se você vier agora em Movimentação Cliente, Adiantamento de Cliente, consulta saldos.
CNPJ, você consegue visualizar o adiantamento do cliente. Eu já tinha um adiantamento de 2.000, ele deu mais 1.000 de adiantamento, são 2.000. O procedimento para adiantamento de fornecedor é o mesmo. Movimentação, lançamentos bancários, cadastra, defino o banco de onde sairá o dinheiro que eu vou adiantar ao meu fornecedor. Defino outro lançamento porque não está relacionado a nenhum conta a pagar ainda. E aqui em cima ainda não tem o campo, a aba para definição do fornecedor, pois eu ainda não defini o histórico. Ele só irá abrir a aba quando eu definir que é um adiantamento de fornecedor. Pagamento de adiantamento de fornecedor. Aí ele abre a aba. Vou falar que o adiantamento ao fornecedor é de R$500. Como eu trabalho com desdobramento, ele me pede o centro de custo, que eu não vou ratear, no valor de R$500. E aí sim ele me pede para quem eu estou dando o adiantamento que eu estou fazendo o lançamento nesse momento, e eu faço a definição. Para consultar, manutenção, fornecedores, adiantamento de fornecedores, defina quem é o fornecedor e você terá o controle do adiantamento. O mesmo acontece para registro de uma tarifa de IOF, por exemplo. Você recebe o extrato bancário e descobre que foi cobrado um IOF. Defina qual é a conta corrente, outros lançamentos e defina o histórico tarifa de IOF. Defina qual foi o IOF. Não abre nenhuma aba, pois todas as informações já estão nesta tela. Você irá informar apenas centro de custo e despesa, pois a gente está utilizando desdobramentos. E salve o cadastro. R$25, salve o cadastro. Ainda através dessas movimentações bancárias, lançamentos bancários, você pode definir um banco, outros lançamentos e fazer transferência entre contas ou na retirada de dinheiro para o caixa. Defino um histórico de transferência. Aqui é a entrada, aqui é a saída. Um histórico de saída de numerário desta conta corrente no valor de R$400. E o sistema abre para que você faça o lançamento da transferência. Dessa forma, nós informamos que saiu dinheiro desta conta corrente e entrou dinheiro no caixa. Histórico de entrada de transferência. Então, eu informei para o sistema, saiu dinheiro, histórico de saída desta conta, histórico de entrada, entrou dinheiro nesta conta. Caixa, isso mesmo. Salvar. Para que você visualize as movimentações que foram realizadas, acesse Relatórios Bancários, Movimentos Bancários. Defina o banco e peça para visualizar. Você terá o recebimento do adiantamento de cliente, o pagamento, adiantamento de fornecedor, entrada de numerário, saída de numerário, entrada, saída, que foi a baixa do contas a receber e contas a pagar que nós realizamos, recebimento do adiantamento, do pagamento, o IOF, que foi a taxa, e a transferência para o caixa.